A paz de Jesus para você, para todos e todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, Tu que renovas todas as coisas, força de todo o mundo, neste momento em que nós nos retiramos para meditar a vossa palavra, te suplicamos humildemente que venha sobre cada um de nós. Tome posse de todo o nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, e nos dê palavras de sabedoria para anunciar a Tua mensagem a todo mundo, a toda criatura, e viver em nossa vida os Teus ensinamentos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, as leituras que nos são propostas nesta liturgia do 28º domingo do tempo comum nos convidam a darmos uma desacelerada em nossa vida, para meditarmos mais profundamente a palavra de Deus. E hoje refletirmos sobre a vida eterna. Afinal de contas, quem é o cristão que não deseja a salvação? A vida eterna é a salvação que todos nós desejamos, almejamos. O evangelho de hoje, que é tirado do evangelista Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30, nos apresenta um jovem rico que se aproxima de Jesus, preocupado e desejoso da vida eterna. Ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus lhes apresenta os mandamentos, mas o jovem diz que já observa os mandamentos desde muito jovem. Então, o que lhes falta? Jesus lhe diz: só uma coisa. Venda tudo o que tens e reparta com os pobres. E o jovem fica triste. Diante dessa proposta de Jesus, ele fica abatido. E mais do que abatido, ele fica com raiva, com muita raiva. Porque tem que distribuir a sua riqueza com todos, aqueles que necessitam. Percebemos aqui a justiça de Deus diante da partilha dos bens deste mundo para que todos vivam uma vida digna. Sabemos que a riqueza concentrada na mão de muitos, na mão de poucos, é o que traz a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, que tira a vida de muitos irmãos e irmãs. E então, irmãos, aquele jovem sai preocupado porque ainda está apegado às coisas deste mundo. Ele tem um olhar para o alto e um olhar para a terra. Ao mesmo tempo que ele deseja a glória de Deus e quer viver a vida com Jesus, ele não tem força para se desapegar das riquezas deste mundo. Para entrarmos no reino de Deus, é preciso ter um coração livre. E o coração livre é o coração desapegado das coisas deste mundo. E Jesus, ficando a sós, depois que o jovem sai, triste por conta da proposta de Jesus, que para ele foi um impacto muito grande, Jesus, a sós com seus discípulos, diz: como é difícil a vida eterna. É mais fácil, como é difícil para um rico se salvar. É mais fácil que um camelo passe no fundo de uma agulha
do que um rico se salvar. Já pensou um camelo daquele tamanho, um animal gigante, que atravessa o deserto transportando pessoas, passar no fundo de uma agulha? Impossível, né? Mas Jesus diz que para Deus tudo é possível. É difícil para um rico se salvar, mas este processo não é impossível. Não é difícil. É uma possibilidade. Ao mesmo tempo que é impossível, é uma possibilidade, porque também podemos ver podemos perceber o exemplo de Zaqueu. Em um dos evangelistas, Zaqueu era um homem rico, era um cobrador de imposto e era um homem rico. E ele abriu mão de toda a sua riqueza e seguiu Jesus. Irmãos, Jesus fala a todos nós que para entrarmos no reino de Deus é preciso ter um coração livre das coisas deste mundo, de toda a riqueza que temos, riqueza material, riqueza espiritual. Se eu não tenho riqueza material, mas a graça de Deus me deu uma riqueza de dons espirituais que precisam ser repartidos com a sua comunidade, com a minha comunidade, com a nossa comunidade religiosa, onde nós fazemos parte. Quanta riqueza material têm os nossos irmãos e quantos dos nossos irmãos sofrem a falta de tantas coisas que estão concentradas na mão de poucos. Pensemos, irmãos, quanta riqueza, quantos dons espirituais o Senhor nos tem dado. E quantas de nossas comunidades pobrezinhas precisam desses dons e nós nos fechamos para nós mesmos, mas não repartimos. O que acontece conosco? Temos medo de Deus ou não queremos repartir? Por que nós somos tão egoístas a ponto de não repartir os dons de Deus com os próprios filhos de Deus, com o próprio Deus? Nada do que temos, irmãos, é nosso. Tudo o que temos é dom de Deus. Riqueza material, riqueza espiritual. Tudo o que temos é porque Deus providenciou para nós. Então, nesta questão, somos apenas administradores da graça de Deus. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: irmãos, somos administradores da graça do Senhor. Não é impossível para um rico se salvar. Todos nós, além da riqueza material, somos ricos da graça de Deus. Cuidemos, irmãos, para não ficarmos apontando somente o outro que tem riqueza material, mas vamos olhar para nós também. Vamos olhar para nós que também não temos tanta riqueza, tantos bens, lotes, terra, carros, casas, gado, mas nós temos os dons espirituais. Temos o dom da palavra. Podemos ter os dons artísticos. Podemos ter os dons de cuidar bem de uma casa. Podemos colocar a serviço da comunidade, da limpeza da igreja da sua comunidade. Podemos colocar um pouco do nosso tempo à disposição da nossa igreja, na nossa comunidade, para abrirmos a igreja, para tocarmos o sino da igreja. Irmãos, tem tantas coisas. Não precisa que façamos coisas grandiosas, mas pequenas coisas já vai fazer a diferença no reino de Deus e, consequentemente, para a nossa salvação. Tudo converge para a vida eterna, para o bem-estar do nosso próximo e de nós mesmos, praticante da ação de justiça e de bondade. Jesus, sozinhos com os discípulos, Pedro, diante da colocação de Jesus, fica admirado, assim como todos os outros discípulos que estão ali reunidos com Jesus, e começa a comentar entre eles:
quem poderá se salvar? Então, se é dessa forma, quem pode se salvar? Jesus fala que para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Mas basta também que tenhamos um coração livre para acolhermos essa graça de Deus. Tudo vai depender de nós. Deus quer somente o bem e quer que todos nós nos salvemos e façamos parte do seu reino. Irmãos, a nossa vida neste mundo é uma passagem. Nós estamos numa grande viagem. Vamos cuidar da nossa vida, porque o próprio Jesus nos disse: a vinda do Senhor será como um ladrão que vem à nossa casa. Não tem hora nem dia marcado para irmos para o Pai. Então, antes que chegue esta hora, cuidemos do nosso coração, da nossa vida. Ouvindo esta mensagem de Jesus, cuidemos do nosso espírito, da nossa vida com Deus. Vivamos com o olhar fixos em Jesus, com o olhar para o alto. Olhar para o alto é estar a todo momento atentos a servir ao Senhor, nas grandes e nas pequenas obras. Se não podemos fazer grande, podemos fazer as pequenas. Tudo é possível para Deus. Então, Ele nos dá essa condição também de possibilidade. Mas vai depender de cada um de nós. Abrir o nosso coração para Ele. O jovem rico saiu pensando nessa proposta. E é importante a gente perceber que o jovem rico, ele não tem nome, ele não tem rosto. Porque este rapaz representa cada um de nós. É a comunidade cristã. É cada um de nós. Não tem uma identidade. A identidade deste jovem é a minha, é a sua, é a nossa identidade. Pensemos, irmãos, em como vivemos com Jesus, com Deus. Como é a nossa relação com Deus, a nossa relação diária com Deus. Procuremos refletir a pessoa de cada um de nós. Como anda a minha vida com Deus? Quais são as minhas qualidades e os meus defeitos e o que preciso mudar? Quais são os dons e os talentos que o Senhor me deu que eu preciso repartir, além de viver para a minha própria vida, o que eu preciso repartir para a comunidade, para com a comunidade? O Evangelho de hoje nos coloca nesta posição para pensarmos em nossa vida, refletir a nossa vida com Deus. A primeira leitura, que é tirada do livro de Sabedoria, nos apresenta a oração como um ponto-chave para a nossa relação com Deus. É o momento que nós estamos fazendo aqui agora e que devemos fazer todos os dias. Meditar a palavra de Deus proposta pela sua igreja, pela nossa igreja. A primeira leitura diz: orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Tudo é possível para Deus. E é possível para nós também. Abramos o nosso coração para que a vontade de Deus se faça em nós. A segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, nos apresenta que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra e divide a alma e o espírito, articulações e medula. O jovem rico sai abatido, com raiva, porque ainda está preso a este mundo. Mas a palavra de Deus não pode mudar. A palavra de Deus é uma só para todos.
E a palavra de Deus veio para provocar mudanças em nossa vida. Porque no momento de desconcentração nós esquecemos, então precisamos voltar. E essa nossa volta é o nosso ponto, o nosso início, nosso caminho, a continuação do nosso caminhar, a retomada da nossa vida vem através da palavra de Deus, onde o Senhor nos fala. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se faz vida em nossa vida. Irmãos, mais na frente no Evangelho de Marcos, o Senhor nos diz, porque os discípulos estão preocupados, nós deixamos tudo para te seguir. E o que nós vamos ganhar? E Jesus fala, quem deixou família, deixou bens, deixou tudo para trás, para me seguir e o Evangelho, e anunciar o Evangelho, por causa do Evangelho, terá tudo isso e muito mais, com perseguição. Quem aceita o desafio? Quem está preparados para o desafio que nos apresenta Jesus, a palavra de Deus. É preciso termos consciência que seguir Jesus não é tão fácil, mas tem seus momentos de alegria, de celebração, tem seus momentos de flores, mas mesmo a perseguição, as dificuldades, ainda é um momento de louvor, se faz um momento de louvor, porque vivemos por amor a Jesus, por amor ao Senhor, por amor ao Pai. Toda a nossa vida é doada por amor a Deus. A vida de amor, uma vida vivida no amor, não existe sofrimento nem solidão, por maior que seja o sofrimento. Irmãos, finalizemos o nosso momento de meditação, rezando. Neste momento vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo ao Senhor que nos ajude a desapegar o nosso coração das riquezas deste mundo. Por mais que nós não queiramos nos apegar, e sabemos que a palavra nos coloca a condição de não nos apegarmos às coisas deste mundo, para que vivamos a solidariedade com os irmãos, com a comunidade. Sabemos que ainda é um desafio para nós, diante da nossa condição de pecador. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, finalizamos a mais um momento de meditação. Aguardo a todos no próximo domingo. Amém.